Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu estou ótima. Para quem chegou agora, o meu nome é Daniele e eu sou do canal Mundo de Belle e Dani. O nosso canal, ele fala especialmente da Isabelle, porque a Isabelle é uma adolescente especial. Então nós tratamos de assuntos reais, do nosso cotidiano, das nossas barreiras, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, mas eu sempre também vou postar as nossas conquistas, e elas têm sido muitas. Hoje eu quero abordar como tudo começou. Quero falar para você como tudo começou. Algumas mães que começam a perceber que seus bebês são diferentes, geralmente elas me perguntam: como tudo começou? A Isabelle é uma criança adotada. Ela não foi gerada por mim. Ela foi uma criança que veio por adoção. Então ela nasceu para mim com 7 meses de idade. A Isabelle, ela veio de maus tratos, ela veio de uma situação um pouco delicada. Eu vou futuramente postar um vídeo falando sobre a minha história com a Isabelle na questão da adoção. Mas hoje eu quero falar como tudo começou. Pela questão da Isabelle ter vindo dessa situação um pouco delicada, para uma criança de 7 meses, ela era uma criança muito tranquila, muito quieta. Ela não se movimentava na cama, porque um bebê de 7 meses ele já está tendo alguns movimentos, Isabelle não. Então, comecei a perceber que ali já tinha algo diferente, algo que precisava ser tratado. Foi crescendo, ela não engatinhou e com 2 anos de idade eu resolvi colocar ela em uma escolinha para ela interagir com outras crianças. Percebi que Isabelle começou a morder outras criancinhas da mesma idade que ela. Então, eu decidi levar ela, claro, com conselhos de pessoas mais experientes que eu, com a professora que relatava que ela sempre, que era uma criancinha por 2 anos de idade, muito tranquila, mas que em um determinado momento da brincadeira ela mordia o coleguinha. Resolvi levar a Isabelle então para uma psicóloga e foi o início de tudo. A psicóloga, a análise dela foi que a Isabelle mordia porque ela queria conversar, ela queria se envolver no mundo da outra criança, ela queria brincar. Então, por ela não ter o diálogo, por ela ainda não saber falar, com 2 anos de idade ela só falava a palavra mamãe. Então, por ela ainda não dialogar, não conseguir se expressar, ela mordia. Era tão somente uma vontade de se expressar, ali era a comunicação dela. Infelizmente, isso trouxe alguns prejuízos, porque assim como eu não queria que a minha Isabelle sofresse algum dano, era inconveniente porque ela ia, querendo ou não, causar um dano para outra criança, uma vez que ela mordia ou beliscava. Mas pelo menos assim a gente soube que ela queria se comunicar, que ela tinha um anseio em se comunicar. Daí então começou uma jornada. A psicóloga sugeriu que levássemos numa neuro. A neuro fez um mapeamento cerebral e ela não deu o diagnóstico de início de autismo. Na verdade, o diagnóstico da Isabelle ela já foi sair quando ela tinha por volta de uns 7 anos. Esse é mais um obstáculo que nós enfrentamos. Quando eu digo nós, somos eu e todas as mães, todos os pais que têm seus filhos especiais. E eu até faço um apelo aos médicos, que alguns se aprimorem mais em nos dar uma luz, porque estamos desesperados querendo um norte. E todos os lugares de terapia, eles precisam do laudo para eles poderem saber como manusear, como trabalhar com aquela criança. Cada diagnóstico é um trabalho diferente. Então, nós passamos por uma neuro e depois para outro neuro e depois para outro neuro, até os 7 anos de idade, que foi quando a Isabelle teve o diagnóstico de autismo. Mas até chegar nisso, nós enfrentamos muitas barreiras, muitas. Eu vou falar de alguns relatos aqui, mas não é para que você se amedronte, porque cada caso é um caso e cada criança vai ser única e diferente. Então, a Isabelle, quando eu saía com ela, em alguns determinados momentos, ela se frustrava,
por ela não saber falar, ela se frustrava porque ela queria brincar com outra criança não sabia entender. Tem a questão dos outros pais que veem que é uma criança diferente e já afastam seus filhos. Infelizmente, nós lidamos com isso frequentemente. Eu vejo isso até os dias de hoje. Isabelle, daqui 2 meses, vai fazer 14 anos. E eu sinto isso até hoje, infelizmente. Mas não desanime, porque existem sim pessoas da mente clara, da mente muito aberta. E eu aqui nem vou me estender tanto para que nosso vídeo não fique tão extenso e você se canse. A nossa intenção é só fazer com que você entenda como tudo começou. Então fomos numa neuro, a neuro passa já uma medicação para a criança ficar mais tranquila, mais sociável. Mas aí, geralmente, você não fica na primeira opinião. Você passa para outro neuro, e para outro psicológico, para outro psicólogo. E mesmo assim você já começa a colocar ela em terapias, ecoterapia. Isabelle fez ecoterapia, fez balé, fez aula de música, fez fono. Ela fez tudo que eu poderia colocar ela, não de forma a estressar ela, mas de forma para ela tentar desenvolver e nós como pais saber qual é a dificuldade dela e procurar ver o que ela mais gostava, para ela poder desenvolver sua linguagem, seus movimentos, que a coordenação motora no grosseiro era muito bom, mas a coordenação motora fina era um pouco delicada. Ela tinha déficit de atenção. Então, assim, são anos nessa luta. Mas não desanime, porque é uma luta sim. E nós que temos crianças especiais, qualquer mudança da criança para uma melhoria, para a gente é um triunfo, é um milagre, é uma glória de Deus. Hoje a Isabelle tem 14 anos de idade. Estamos enfrentando sim alguns problemas com relação à puberdade, aos hormônios que eles não perdoam, certo? Mas isso não é o fim. Temos dias difíceis, mas nós temos dias maravilhosos. Com todo esse decorrer de anos até aqui, a Isabelle fez tudo o que ela quis fazer. Fui em aniversários, em festa de aniversários, que eu saí 10 minutos depois que cheguei. Porque você não tem a intenção de chegar numa festa de aniversário e sair 10 minutos depois. Você tem a intenção de ficar até o fim. Mas o seu filho é especial e você tem que sair antes. Pode ser que não. Pode ser que ele fique até o fim. Mas na maioria das vezes, até os 4 anos e meio, 5 anos, eu tive que sair antes. Porque ainda estava naquele processo de que medicação acalma mais a criança. Também a gente não pode se permitir dopar a criança. Não dope seu filho. Tenha força, tenha vigor para você lutar com seu filho. Porque em todos esses anos eu percebi que quanto mais pesada a medicação, mais retardada a criança vai ficar. E quando eu digo retardada, significa que ela tem sim um retardo mental. E que ela aprende algumas coisas com mais dificuldade. Mas isso não quer dizer que ela não vá aprender. Tem coisas que ela me surpreende todos os dias. Então eu nunca privei minha filha de nada. Muitas vezes eu saí, sim, e até hoje saio e volto muito antes do que o programado. Eu já estou ciente disso e não se frustre, porque o dia que você conseguir ficar numa festa até o fim, gente, isso dá uma liberdade, um anseio de alegria muito grande. Isso traz para ti uma glória muito grande, certo? Você tem uma felicidade dentro de você que ninguém vai entender, porque só os pais de crianças especiais, só quem convive de perto vai saber. Com isso eu quero dizer que o quê? Que eu já tive grandes perdas? Claro que eu tive, é lógico que eu tive. Ela já teve, mas nós estamos aqui, não desista, não desanime. E não prive seu filho de nada. A Isabelle tem 14 anos e está numa fase difícil. Perdão, ela tem quase 14 anos, ela vai fazer daqui 2 meses. Ela está numa fase difícil, numa fase que eu digo de delicada.
Mas ela vai superar, nós vamos superar. A adolescência, ela não é fácil para uma criança dita normal. Imagina uma criança especial. Mas tenha força, não perca seu foco. Se você vê que é muito complicado levar para um canto, leve para outro, mas não prive. A Isabelle está numa idade onde ela já sente vergonha, já se sente inibida por algumas coisas. Então ela já tem ali aquele receio de fazer porque os coleguinhas vão sorrir. Mas incentive seu filho. Ela tem alguns movimentos que ela faz assim, ela vira o olhinho para cima, eu vou fazer bem igual que ela faz assim, ó. Que para muitas pessoas da sociedade é ridículo. Para mim é lindo, sabe por quê? Porque quando ela faz isso, eu sei que ela está feliz. Eu sei que ela está realizada naquele local. Então isso ali para mim me enche de felicidade também. Vergonha eu não vou sentir jamais, de nenhum momento, de nada do que a gente tem passado até hoje. Eu quero sim ver a felicidade dela, porque como eu sempre digo, isso é uma engrenagem. Ela estando feliz, a gente também fica feliz. Então, esse foi um pedacinho da nossa história, de como tudo começou, de algumas dificuldades que nós passamos, mas nós já passamos sim por muitas coisas boas. A Isabelle viaja de ônibus, de trem, de metrô, de navio, de avião, de barco, de bicicleta, do que for. Ela é sociável. E os dias que ela não tiver sociável, paciência. Nem nós somos totalmente maravilhosos. Tem dias que nós estamos insuportáveis. Então, se permita andar com seu filho, sua filha, não tenha vergonha dos estereotipos dele, não tenha vergonha do que ele vai fazer por aí, algumas coisas, claro, tenha sempre o limite, a questão, eu sempre coloco muito a questão do que pode e o que não pode, mas tem coisas que fogem deles. Esses movimentos que ela faz chamam muita atenção, pode chamar muita atenção para a parte positiva, porque muitas pessoas têm um coração aberto e a mente aberta e te fazem uma gentileza que você nem está esperando, porque vê a tua dificuldade, vê que tu tem ali uma pessoinha mais delicada para tratar, mas algumas pessoas se afastam ao ver isso. Algumas mãezinhas, alguns pais já retêm seus filhos para que não chegue perto daquela criança. Ore por essas pessoas. Nem Jesus agradou a todos. Com isso eu quero que você fique na paz, não desista, a nossa caminhada acabou de começar ainda, nós temos muito chão pela frente, eu tenho fé em Jesus Cristo, que a nossa caminhada é longa e você não está sozinha. Eu estou aqui com você, Jesus está com você. E se você gostou do vídeo, compartilha. Tem muitas mãezinhas que querem saber. Se você quiser comentar, fazer alguma pergunta, eu vou respondendo na medida do possível. Eu espero que você fique na paz. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!